Neste vídeo, eu quero falar sobre o princípio da guerra espiritual. Muito tem se falado sobre quando a guerra está acontecendo, né? Mas como é que surge a guerra? Sabemos que tudo tem um começo, um meio e o fim. E às vezes esquecemos de olhar para o princípio da guerra. Antes de começar uma guerra externa, acontece uma guerra interna, que às vezes surge antes mesmo do nascimento da pessoa. Temos vários exemplos disso na Bíblia. Um especificamente foi Abraão, que havia recebido uma promessa de ter um filho, mas que passou a olhar para suas condições contrárias ao ponto de querer ter um filho da forma que ele achava mais fácil, tomando a serva de sua esposa como mulher, tendo em vista que ele não poderia ter um filho através dela, por ela ser estéril. E ele toma ali aquela mulher e ela tem de fato um filho. Todos nós sabemos a história. Só que quando essa criança nasce, Deus posteriormente se apresenta para ele e fala que aquele filho não era o filho da promessa, mas que ele de fato teria um outro filho dado por Deus, e esse sim seria o seu herdeiro. O fato é que tempos depois da criança ter nascido, vem nascer Isaac, que era o filho da promessa, e começa a ter um confronto ali entre os dois, ao ponto de causar uma divisão no meio dessa família. Ao ponto de a mãe do seu primeiro filho ter que pegá-lo e ir embora para o deserto. E houve ali uma divisão. Então vemos aí no caso que o primeiro confronto foi um confronto antes mesmo do nascimento de Isaac. Foi um confronto interno que Abraão e Sara enfrentaram. E esta guerra do ser humano é uma guerra universal. Independente de você crer ou não, todos nós estamos no meio dela, estamos sujeitos a essa guerra. E cabe a nós escolhermos qual lado que nós vamos ficar, se nós vamos reagir ou não. Independente da sua posição no lado do exército, você está numa guerra. Independente de você querer guerrear ou não. Já é uma guerra que já vem muito antes do nosso nascimento. E há um chamado. E em Efésios 6,11 fala que nós devemos tomar toda a armadura que vem de Deus. Isso é um chamado para todos nós. Só que do que adianta você ter nas suas mãos aí um escudo, uma espada, e você não souber usar? Simplesmente acaba sendo um peso morto, trazendo um fardo para a nossa vida. A primeira guerra que acontece conosco é a guerra interna, como nós vimos com o exemplo de Abraão. Foi a primeira guerra, foi a sua guerra mental, a guerra na sua mente, onde ele começava a olhar para as suas impossibilidades, para a sua idade já avançada, para as coisas contrárias. E essa guerra mental, ela acontece diariamente. Talvez nesse momento agora que eu estou falando com você aqui pelo vídeo, esteja acontecendo aí um confronto com você na sua mente, um confronto interno, palavras contrárias, situações contrárias. E tudo isso nós devemos bloquear nossa mente para não recebermos esses tipos de informações contrárias àquilo que nós temos em mente, aquilo que nós desejamos alcançar, as promessas de Deus para nossas vidas. Nós devemos rejeitar essas palavras contrárias de pessoas que às vezes nós damos crédito. E em resumo, né, nesse primeiro vídeo sobre batalha espiritual, o princípio é esse, que a primeira guerra que acontece é uma guerra nossa, uma guerra interna, uma guerra que acontece na mente. Nós devemos rebater palavras contrárias, coisas contrárias que vêm em nossa mente para fazer nós perdermos a nossa fé, porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai agir, e aquilo que você vai agir é o resultado que você vai ter. Então que venhamos começar a rever aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós estamos permitindo ter influência sobre nossas mentes. Deus possa te abençoar através desse vídeo aí, em nome de Jesus.